métodos estocásticos em Economia e Finanças 1, pós-graduação, UNB, primeiro semestre de 2021, 10 de outubro de 2021, aula número 22, esta é uma aula assíncrona. Entramos agora na seção 14 do livro do Billingsley, Probabilidade Medida, na seção sobre funções de distribuição. Então, vamos tomar uma variável aleatória x, definida num espaço de medida, um espaço de probabilidade, na verdade, ômega, com sigma para f, e a medida de probabilidade p, tomando valores na reta, e a reta estará munida dos borelianos. Podemos definir sobre a reta uma medida induzida a partir da variável aleatória x, né, e do seu domínio, uma medida induzida sobre a reta, sobre os borelianos da reta. Então, dado um qualquer boreliano, A, a gente define a medida mid A como a probabilidade da imagem inversa do boreliano A através da variável aleatória x. Então, vai ser a medida de todos os pontos no domínio ômega, tais que a variável aleatória x assume um valor x de ômega dentro do boreliano A. Isso é a medida induzida sobre os borelianos da reta. Então, a partir dessa medida induzida μ, a gente define uma função de distribuição. Ela é justamente essa medida μ quando ela mensura o intervalo de menos infinito até o ponto x. Então, o f de x, a função de distribuição da variável aleatória x maiúsculo, né, vai ser o f de x é igual à probabilidade do conjunto de pontos amostrais que assumem um valor através da variável aleatória x menor ou igual a x. Se nós tomarmos uma sequência decrescente de pontos convergindo para x, por cima, então a função f de x, que por definição é igual à medida μ do intervalo de menos infinito a x, será a medida μ da interseção de todos os intervalos de menos infinito a xn. Porque a gente sabe que se tiver um intervalo de menos infinito a x, esse intervalo pode ser escrito com a interseção dos intervalos de menos infinito a xn, desde que o xn esteja vindo por cima, né? Xn convergindo pela direita, tá? Intervalinho fechado. Então, vai ser essa interseção, né? Então, a medida do x vai ser igual à medida dessa interseção aí, menos infinito até o xn. Só que a gente, aplicando a definição, isso é a probabilidade de que a variável aleatória x assuma um valor dentro dessa interseção. Isso é igual à probabilidade da interseção dos conjuntos em que o x assume um valor pertencente ao intervalo de menos infinito a xn. Isso aqui é a probabilidade das interseções, né? Vamos escrever assim, x menor ou igual a x em uma notação comum também. E como essas interseções são de conjuntos que estão decrescendo, são coisas assim, né, que estão convergindo para cá, né? Então, pela continuidade por cima da medida de probabilidade P, que é uma propriedade que nós já conhecemos, isso aqui vai ser igual ao limite por cima, né, das probabilidades de x menor ou igual a xn. Ou seja, vai ser o limite de f de xn, vindo por cima, né? Então, a gente vai escrever assim, né? F de x mais é igual a f de x, né? É o que aparece aqui nas notas de aula, né? Isso mostra que a continuidade por cima da medida de probabilidade P implica que a função de distribuição da variável aleatória x é contínua à direita. Como f é não decrescente, se você tomar uma sequência de pontos convergindo para x pela esquerda ou por baixo, né,
você vai ter o limite, ele existe, porque pelo menos o limite à direita funciona como hipótese superior. Então, você tem um limite pela esquerda, mas não necessariamente é igual ao valor f de x, ou seja, a gente não pode garantir que a função de distribuição também seja contínua à esquerda. Não necessariamente vai ser, né? Então, se você tomar a sequência vindo por baixo, a gente já estudou o que acontece quando você se aproxima da fronteira de um conjunto, né? Você se aproxima monotonicamente da fronteira de um conjunto, vindo por cima, ou por fora, ou vindo por dentro, ou por baixo, quando você tem conjuntos abertos, fechados, etc. Então, quando você vem por baixo, você só pode garantir que o x é menor do que y. Então, isso aqui é a medida μ do intervalo de menos infinito a x aberto no x. Portanto, no ponto x, você tem a probabilidade do ponto x, que é a medida μ de x. É exatamente igual ao f de x menos o f de x menos. Então, a função f tem, no máximo, um número enumerável de descontinuidades, né? Temos essa propriedade aqui também, né? Se o x vai para menos infinito, o f de x é zero, porque você está mensurando o conjunto vazio, né? E o f de x, quando o x vai para mais infinito, converge para 1, porque esse f de x, quando o x vai para mais infinito, é a medida μ de toda a reta, que é, por definição, a probabilidade P da pré-imagem da reta, que é todo o conjunto ômega, que tem probabilidade 1. Né? Então, você tem essas probabilidades aqui, essas propriedades, desculpa. A função de distribuição é contínua à direita, pode ter descontinuidades, por ser contínua à direita, tem um máximo, né? Ela tem um número máximo ela tem no máximo um número enumerável de descontinuidades, né? Porque senão ela não seria nem contínua à direita. Então, a função de distribuição, ela pode ter um visual assim, né? Você tem a reta, tem o 0, 1. No limite, quando x vai para menos infinito, ela converte para 0. Quando vai para mais infinito, é 1. Ela é não decrescente, ou seja, pode estacionar, mas não pode cair. Pode ter descontinuidades, mas tem que ser contínua à direita. Então, pode ser uma coisa assim. Se for contínua, vai ter um gráfico tradicional, né? Como da normal, por exemplo, vai ter essa cor azul aí. Né? Então, temos aí a função de distribuição e algumas de suas propriedades. Né? A gente denota esses valores nos extremos da reta, assim, né? F de menos infinito é 0, de mais infinito é 1. Agora, chegamos ao primeiro teorema, seja f uma função não decrescente, contínua à direita, tal que o f de menos infinito é 0, f de mais infinito é 1. Então, a gente está colocando as mesmas propriedades que a gente deduziu agora há pouco. Então, a gente tinha uma variável aleatória definida no espaço de probabilidade, e aí construiu a função de distribuição e mostrou que ela tinha essas propriedades. Agora é um caminho inverso, a gente está postulando uma função que tem essas propriedades e quer saber se ela vem de algum espaço de probabilidade através de uma variável aleatória. Então, é o que diz o teorema, né? Existe um espaço de probabilidade, ômega, como a sigma álgebra F e a probabilidade P, e uma variável aleatória x de ômega em R, tais que essa função ali, né, tais que a função dada, f, ela é a função de distribuição dessa variável aleatória. Então, vamos começar tomando espaço mensurável, né, a reta com os borelianos, e definindo sobre os borelianos uma medida μ, que diz o seguinte: a medida do intervalo básico AB
né? Lembrando que é intervalo básico, né? É um intervalo finito, aberto à esquerda e fechado à direita. Esse intervalo a gente mostrou que dá um sistema, no sentido mais geral, no sentido mais particular, define um semianel. Então, a medida μ do intervalo básico a B vai ser a função f avaliada no B menos a função f avaliada no A. O que a gente viu nas sessões anteriores foi a chamada medida de Lebesgue, em que a medida do intervalo AB era igual a B menos A. Seria o caso dessa função de distribuição f ser identidade, né? E não é à toa que a gente conectou isso com a distribuição uniforme. Mas não precisa ser, né, necessariamente identidade, pode ser qualquer função com aquelas propriedades ali. Isso vai definir, né, para quem estudou análise real, um pouco mais avançada, né, estudando integração, isso é integral de Stieltjes, chamada integral de Stieltjes. Como escreve Stieltjes? Tem um J assim. Stieltjes. Acho que é assim, uma coisa assim, né? Se tem um J aqui, Stieltjes é assim, é Stieltjes. Não lembro. Muito bem, então a gente vai definir essa medida μ, porque queremos, né, a gente quer construir um espaço de probabilidade, né? Assim, a medida μ do intervalo de menos infinito a x vai ser o f de x menos zero, né? Porque aqui você vai pegar o limite inferior, né? Então, você vai tomar o limite da função f quando y vai para o menos infinito, que é o f menos infinito, que é zero. Então, simplesmente aplica a definição e faz o a que está aqui tender para menos infinito, que é zero. Fica f de x. E, além disso, a medida da reta toda dá 1. Você faz o x ir para mais infinito, vai ser o f de mais infinito menos f de menos infinito, que, por hipótese, dá 1 menos 0, que é 1. Como f não é decrescente, então a medida de A fica toda entre 0 e 1, para todo boreliano da reta. Tá? Muito bem. Então, vamos tomar o espaço de probabilidade que a gente está procurando como sendo exatamente esse, a reta com os borelianos e essa medida μ. E considera a variável aleatória igual à identidade, x de ômega igual a ômega. Então, a probabilidade de que o x seja menor ou igual a ômega, isso aqui é igual à medida μ, né? Então, definido assim, né? P ou μ, de que o ômega assuma um valor menor ou igual a x, que é a medida μ do intervalo de menos infinito a x, que, por definição, é o f de x, como a gente viu lá em cima. F de x é esse aqui, né? F de x. Então, essa variável aleatória tem essa função de distribuição. Agora tem um conceito importante na probabilidade, que é o conceito de convergência em distribuição. Convergência em distribuição, né? Isso é relacionado à convergência fraca. Então, vamos tomar uma sequência Fn de funções de distribuição e uma função f, também função de distribuição. A gente diz que as funções, que a sequência de funções de distribuição Fn converge fracamente para a função f, se para todo ponto de continuidade da função f, a gente tem o limite pontual de Fn de x, quando n vai para mais infinito, igual a f de x. Então, a gente denota isso aqui assim, o Fn converge em distribuição para f, né? É a convergência fraca, ou convergência em distribuição. Temos a definição. Agora, vamos estudar aqui algumas distribuições, né? Teorema. Seja f uma função na reta positiva, sobre a reta, né? Uma função real, e que satisfaz a chamada equação de Cauchy. A equação de Cauchy é f de x mais y é igual a f de x mais f de y, para todos x e y positivos.
Se existe um intervalo I, no qual a função f é limitada superiormente, isso é, para todo x no intervalo, né, I, você tem um f de x menor ou igual a n, para algum n. Então, existe um n, tal que para todo x nesse intervalo I, o f de x é menor ou igual a n. Então, o f de x é igual a x vezes f de 1, para todo x positivo, né? Coloquei uma observação aqui, que a gente deve supor que o f de 1 seja maior ou igual a zero, né? Estou colocando essa observação aí. Vamos ver se a gente precisa disso em algum lugar, né? Porque se não for maior ou igual a zero, né, vai ser negativo, e aí pode ser que dê problema, né? O f de x fica negativo. Então, defina g de x igual a f de x menos x f de 1. Tá? Então, o que é g de 1? G de 1 vai ser f de 1 menos 1 vezes f de 1, que dá zero. Né? Então, g de 1 é zero. E o g satisfaz a equação de Cauchy. Né? G de x mais y. O que é g de x mais y? F de x mais y menos x mais y vezes f de 1. Então, f de x mais y, como f satisfaz a equação de Cauchy, então f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Aqui você distribui x e y, né? Fica menos x f de 1, menos y f de 1. Junta tudo que tem x num lado só, junta tudo que tem y num lado só, e você vai ficar com f de x menos x f de 1, que é o g de x, mais f de y menos y f de 1, que é o g de y. Então, o g também satisfaz a equação de Cauchy. Seja aí um intervalo, e m um número positivo, tais que o f de x é menor ou igual a m para todo x nesse intervalo. Como x é positivo, o g de x é menor ou igual a m para todo x nesse intervalo aí. Né? Porque você definiu o g como sendo f de x menos x f de 1. Então, como o f é limitado para x naquele intervalo i, esse f de x aqui fica menor ou igual a n. E aí você está subtraindo, né? Por isso que você tem que ter o f de 1 maior ou igual a zero. Né? Então, é daqui que tem aquela condição adicional lá, que não aparece o nível do Binsley, mas tem que ter. Porque senão, né, se fosse negativo, você ia somar. E você não ia garantir necessariamente que o g de x fosse limitado pelo m para todo x naquele intervalo i. Né? Então, você pode limitar o g de x por m também para todo x nesse intervalo. Ou seja, nesse intervalo i, o g é limitado superiormente. Agora, o que é g de 2x? É g de x mais x. Só que g de x mais x, como g também satisfaz a equação de Cauchy, ele é g de x mais g de x, que é 2 vezes g de x. G de 3x é igual a g de 2x mais x. Como g satisfaz a equação de Cauchy, é g de 2x mais g de x. Só que a gente acabou de mostrar que g de 2x é 2 vezes g de x. Então, fica 2g de x mais g de x, que é 3g de x. Então, por indução, o g de nx é igual a n g de x. Vamos supor que seja isso, né? Que isso vale para n. Então, aplicando o princípio de indução, quando você faz para o passo seguinte, g de n mais 1 vezes x fica g de nx mais x. Você tem aqui o g de nx mais g de x, porque g satisfaz a equação de Cauchy, só que g de nx é igual a ng de x pela hipótese do princípio de indução, e quando você aplica a hipótese, você mostra que vale para o passo seguinte também. Fica igual a n mais 1 g de x. Então, você pode afirmar que vale para todo n. G de nx é igual a n g de x para todo n. N natural. Agora, vamos tomar um x racional. M sobre n. Então, aplicando a equação que nós acabamos de mostrar, a gente vai ter assim, n, que é esse n que está aqui em cima, vezes g de x, o número racional, que é m sobre n, o mesmo n, é igual a g de n, m sobre n. Então, você pode cancelar
o n dentro do g, fica g de n, tá? Então, isso que é g de n, e a gente sabe que isso é mg de 1. Só que g de 1 é zero. Então, o n vezes g de qualquer racional dá zero. Assim, a gente está provando que se o r é um número racional positivo, o g de r tem que ser zero. Vamos supor que exista um x0, tal que o g desse ponto x0 seja positivo. Seja aí um intervalo aberto onde g é limitado superiormente. E seja m uma cota superior, né? Vamos escolher n tal que n é tão grande que quando multiplica o g de x0 que está fixo e é positivo, ele é maior do que esse m que está dado aqui, né? E vamos escolher um racional r tal que nx0 mais esse r caia dentro desse intervalo. Se o r for positivo, então você vai calcular g de r mais nx0, está dentro desse intervalo. Como g satisfaz a equação de Cauchy, g de r mais g de nx0, a gente sabe que g de r tem que dar zero, porque r é um racional, então fica igual a g de nx0. E isso a gente sabe que dá n vezes g de x0. E a gente mostrou que a gente supôs que isso aqui dava maior do que n. Isso é uma contradição, né? Porque esse ponto r mais nx0, ele está dentro desse intervalo i. E aqui dentro desse intervalo a função é menor ou igual a m. E a gente mostrou que é maior do que m. Isso é uma contradição, tá? Então, não pode existir um número x0 positivo, tal que o g de x0 seja positivo. A gente faz um raciocínio análogo para r negativo, um racional negativo, né? Então, aí a gente pega n de g de x0 igual a g de nx0, que é uma igualdade que nós já provamos, e vai escrever o nx0 assim, é menos r mais nx0 mais r, né? Porque o r cancela com menos r, sobra apenas o nx0. Aplica a propriedade de Cauchy da função g, fica g de menos r, mais g de nx0 mais r. Tá? E como r é negativo, menos r é positivo, o g de menos r tem que dar zero, porque g de qualquer racional positivo é zero. Portanto, aqui vai sobrar apenas o g de nx0 mais r. Então, o g de nx0 mais r é igual a mg de x0, que é maior do que n, né? Que eu estou supondo a mesma condição, que está aqui em cima. Tá? Só estou tomando um r, tal que nx0 mais r caia nesse i. Eu fiz inicialmente para o r positivo e agora para o r negativo, mas está dentro do i. Então, não pode ser simultaneamente menor ou igual a n e maior do que n, é uma contradição. Portanto, a função g, ela vale zero para todo racional, e ela é definida em termos da função f, que é contínua à direita. É uma transformação contínua de uma função contínua à direita. Então, ela é contínua à direita. Como para todo racional ela é zero, tem que valer zero para todo ponto, né? Portanto, g é constante igual a zero. Logo, o f de x menos x vezes f de 1 tem que ser igual a zero, ou seja, f de x tem que ser igual a x f de 1. Então, toda função f com essas propriedades, né, dessa limitação, mas que satisfaz a equação de Cauchy, ela tem que ser da forma que satisfaça também f de x igual a x vezes f de 1. Um corolário. Seja u uma função de zero a infinito sobre a reta, é uma função real, tal que u de x mais y é igual ao produto u de x vezes u de y, para x e y positivos. Suponha que existe um intervalo i, no qual a função u é limitada superiormente. Então, o u de x tem que ser igual a zero para todo x positivo, tá? Ou acontece isso, ou
existe uma constante, A, tal que o U de x é uma função exponencial, é exponencial de AX, para todo x positivo. Né? Então, vamos ver. Vamos calcular U de x. U de x é igual a U de x sobre 2 mais x sobre 2. Só que o U da soma é o produto dos U's. Então, fica U de x sobre 2 vezes U de x sobre 2, que dá o quadrado de U de x sobre 2. Logo, o U de x tem que ser maior ou igual a zero, porque aqui você tem um quadrado, é sempre maior ou igual a zero, para todo x positivo. Se U de x é zero, então o U de x sobre 2 elevado a n dá zero. Né? Porque você vai aplicando isso aqui n vezes, né? De fato, aqui, ó, U de x é igual a zero. Então, U ao quadrado de x sobre 2 é zero. Só aplicar essa fórmula anterior. Então, o quadrado de U de x sobre 2 é zero, implica que U de x sobre 2 é zero. Então, U de x sobre 2, que é zero, eu posso escrever como sendo U de x sobre 4 mais x sobre 4. Aplica a propriedade que a função U satisfaz, isso dá U de x sobre 4 vezes U de x sobre 4, ou seja, é o quadrado de U de x sobre 4. Né? Então, isso aqui vai ser igual a zero, portanto, U de x sobre 4 é igual a zero. E vai fazendo isso de novo, U de x sobre 4 é zero, e escreve x sobre 4 como x sobre 8 mais x sobre 8. Aí você vai deduzir que U de x sobre 8 é zero. Então, por indução, é evidente que U de x sobre 2 elevado a n vai dar zero. Né? Então, vamos para o passo seguinte, né? A gente vai supor isso aqui por indução, vamos para o passo seguinte. U de x dividido por 2 elevado a n é zero, mas a gente pode escrever U de x sobre 2 elevado a n como sendo a metade de x sobre 2 elevado a n mais a metade de x sobre 2 elevado a n. Essa metade é x sobre 2 elevado a n mais 1. Pela propriedade que U satisfaz, isso é o quadrado de U de x sobre 2 elevado a n mais 1. Como U de x sobre 2 elevado a n é zero, então, para o passo seguinte, U de x sobre 2 elevado a n é zero também. Logo, U de x sobre 2 elevado a n é zero para todo n. Se U de x é zero, então U é igual a zero em pontos arbitrariamente próximos de zero. Basta você fazer o n, explodir aqui, você vai convergindo para zero. Se o y, seja y positivo, né? Se o U de x é zero, então U de x mais y tem que ser zero, porque U de x mais y é igual a U de x vezes U de y, por hipótese. Né? Isto é, U é zero em todo o intervalo de x para mais infinito. Basta variar o y aqui arbitrariamente, porque não importa o valor de y, você vai ter U de x vezes U de y. U de x é zero, então não importa o valor de U de y, está multiplicando zero. Né? Então, como U é zero em pontos arbitrariamente próximos de zero, a gente tem o seguinte, que U de x é zero para todo x positivo. Tá? Porque, como vale zero para todo ponto próximo de zero, então, você pega um x ligeiramente positivo, dali para frente é zero, então você vai se aproximando. Você tem um x positivo, mas ele é zero também. Não importa quão distante o x esteja do zero. Né? Para todo x positivo. Vamos supor que o de x0 seja zero, para algum x0. Não, desculpa, desde que o de x0 seja zero para algum x0. Né? Foi o que a gente fez aqui, supondo que vale para um ponto igual a zero aqui, né? Se o x é igual a zero. Muito bem. A outra alternativa é o de x positivo. Neste caso, a gente aplica o teorema anterior à função f de x igual ao logaritmo de u. Né? Nós que f é limitada superiormente no intervalo. Porque a função u é limitada, então o logaritmo é também. Né? U é limitada por hipótese, então o logaritmo dela também é, portanto o f também é. E, além disso, quanto é o f de x mais y? É o logaritmo de u de x mais y. Só que u de x mais y satisfaz a equação u de x mais y igual a u de x vezes u de y.
logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, logaritmo de 1 mais logaritmo de y. Mas isso aqui é o f de x mais f de y. Portanto, pelo teorema anterior, o f de x tem que ser igual a x vezes f de 1, para todo x positivo. Logo, o logaritmo de u tem que ser igual a x vezes o logaritmo de u de 1. Chama o logaritmo da função u, avaliado no ponto 1, de a. Então, o logaritmo de u é igual a vezes x. Portanto, u é igual ao exponencial de ax. Né? Está aí demonstrado o teorema. Agora, suponha que f é a função de distribuição do tempo de espera de ocorrência de um certo evento. Então, a gente vai fazer algumas hipóteses aqui. Né? Primeiro, f de 0 é 0, porque é uma função de distribuição. O f de x é positivo para todo x positivo. Suponha que o f de x seja menor do que 1 para todo x. Né? Então, só vai valer 1 lá no x indo para mais infinito. E que a função f satisfaz essa equação aí. 1 menos f de x mais y, dividido por 1 menos f de x, isso aí é igual a 1 menos f de y, para todo x e y maior ou igual a 0. O lado direito, esse aqui, é a probabilidade de que o tempo de espera exceda y. Né? É a probabilidade que o tempo de espera exceda y. Porque o f, ele é a função de distribuição do tempo de espera da ocorrência de um determinado evento. Então, você esperou até o momento y. Né? Você esperou até o momento y. Até aquele momento y aconteceu. Né? O complementar dele é o que não aconteceu, né? Então é 1 menos f de y. Pela definição de probabilidade condicional, o lado esquerdo ele é a probabilidade que o tempo de espera exceda o x mais y, dado que excedeu o tempo de espera até x. Né? Então, portanto, a gente tem uma propriedade que a gente vai atribuir a essa função f, que tem a característica da perda de memória, que é a característica principal da função exponencial, como a gente sabe. Tá? Então, a perda de memória é descrita por essa equação envolvendo a função de distribuição. Então, vamos definir o de x igual a 1 menos f de x. Portanto, a equação que está aqui, ela vai ser o seguinte. Aqui no denominador eu tenho u de x. No numerador eu tenho u de x mais y. E no lado direito eu tenho u de y. Então, você tem, na verdade, a u de x mais y igual a u de x vezes u de y. Além disso, u é limitada em R, porque u está entre 0 e 1. Tá? Logo, existe uma constante, tal que o u tem que ser uma exponencial de ax. Como essa constante a ela era, né, o logaritmo de u de 1, tá? Como a gente viu lá na demonstração do corolário do teorema anterior, então o a tem que ser negativo. Tá? Pois a função u, no ponto 1, ela está entre 0 e 1, então o logaritmo é negativo, logo o a é negativo. Portanto, você troca o sinal, chama alfa de menos a. Né? Então, aquela função u ela é a exponencial de menos alfa x, para x positivo. Mas u de x é igual a 1 menos f, ou seja, f é 1 menos u. Então, a função de distribuição que tem a propriedade da perda de memória, ela é dada por 1 menos a exponencial de menos alfa x, para x positivo. E para x não é igual a 0, você postula f de x igual a 0. Então, é isso que define a função de distribuição exponencial. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Né? Você tem um conjunto de variáveis aleatórias independentes com a mesma distribuição uniforme no 0, 1 aberto. Né? Isso nós chamamos amostra ID. Então,
Como cada variável aleatória dessa aqui, xi, tem distribuição uniforme no 0, 1, então ela vai valer o seguinte: f e de x é a identidade no conjunto 0, 1. Para x negativo vale 0, para x não igual a 1 vale 1. Tá? Defina yn igual ao mínimo entre x1 e xn. Tá? A gente quer saber a distribuição dessa variável aleatória yn. Então, a distribuição, ela é, por definição, a probabilidade de que essa variável aleatória yn assuma um valor menor ou igual a y. Né? Mas o que é o yn? É um mínimo entre x1 de ômega, etc., até xn de ômega. Isso aqui não é igual a y. Então, essa probabilidade, né, de que o mínimo assuma um valor menor ou igual a y é igual a 1 menos a probabilidade do complementar desse evento. O complementar é acontecer a propriedade contrária, né? O complementar. Então, é igual a 1 menos a probabilidade que o mínimo entre x1 e xn no ponto ômega assuma um valor maior do que y. Mas o evento conjunto descrito pelo mínimo de x1, xn maior que y é igual ao evento que cada um desses x1, xn é maior do que y. De fato, se x1, x2, x3, etc., são maiores que y, o mínimo entre eles tem que ser maior do que y. É uma coleção finita, né? x1, xn. Se o mínimo for maior do que y, é porque cada um deles tem que ser. Então, é uma equivalência. Então, essa probabilidade que está aqui, ó, a probabilidade do mínimo entre x1 de ômega, etc., até xn de ômega ser maior do que y, é igual à probabilidade que o x1 seja maior do que y, que o x2 seja maior do que y, até o xn maior do que y. Então, aqui é um evento conjunto. É a interseção de todos esses eventos em que o xi é maior do que y. Como as variáveis aleatórias são independentes, a probabilidade da interseção finita é o produto das probabilidades. Então, vai ser 1 menos a probabilidade que o x1 seja maior do que y, vezes, etc., etc., a probabilidade que o xn seja maior do que y. Ora, mas cada probabilidade dessa aqui é igual, porque todas as variáveis x1, xn têm a mesma distribuição. Isso aqui é 1 menos a probabilidade de que o x1 seja menor ou igual a y. Essa probabilidade que está aqui, ó, do xn ser maior do que y, é igual a 1 menos a probabilidade de que o xn seja menor ou igual a y, ou seja, 1 menos a distribuição do xn no ponto y. Ou seja, 1 menos f de i no ponto y. É o produto. Só que todas têm a mesma função de distribuição, porque tem a mesma distribuição, por hipótese. Então, você pega um desses i's, vamos pegar o i igual a 1, tanto faz, é um deles, né? Então, fica o produto da mesma função, n vezes. Fica essa função aqui ao quadrado, é 1 menos a potência n, desculpa, né? Fica na potência n. Fica 1 menos a potência n de 1 menos f de 1. Portanto, o gn, que é o que eu estava calculando aqui em cima, que é a distribuição de probabilidade do yn, o mínimo, né? Gn de y, que por definição é essa probabilidade aqui, é igual a 1 menos a potência n de 1 menos f de 1. Mas f de 1 a gente conhece, né? Porque é a função de distribuição da uniforme no intervalo aberto 0, 1. Então, quando o y está no intervalo 0, 1, vale y. Né? Então, vai valer o que isso aqui? Né? É 1 menos y elevado a n. Quando o y é maior ou igual a 1, o f de 1 vale 1. Então, o g de n y fica 1 menos o menos 1 elevado a n, que dá 0 aqui. Né? Aqui dá 1 menos y elevado a n. E quando o y é menor ou igual a 0, então o f1 de y é 0. Então, vai ficar 1 menos 1 elevado a n. Então, vai ficar 1 menos 1, né? 1 aqui, né? Até aqui embaixo. Então, vai dar 1 menos 0 para y maior ou igual a 1. Vai dar 1 menos a potência n de 1 menos y quando y está entre 0 e 1. E vai dar 1 menos 1, ou seja, 0, quando y é menor ou igual a 0. Então, essa aqui é a função de distribuição de probabilidade do mínimo entre x1 e xn, quando cada um dos
x1, xn tem distribuição uniforme no 0, 1 e são independentes. Vamos definir agora Zn, uma outra variável aleatória, que é n vezes aquele mínimo, yn, tá? N vezes aquele mínimo. Então, eu quero saber agora é a distribuição de Zn. Para isso, eu calculo a probabilidade que o Zn assuma um valor menor ou igual a Z. Então, substituindo a definição de Zn, isso aqui é n vezes yn, menor ou igual a Z. Passa o n dividindo, isso é a probabilidade que o yn seja menor ou igual a Z sobre n. Ora, mas essa probabilidade aqui é justamente a distribuição da variável aleatória yn, só que avaliada no ponto Z sobre n. Então, essa probabilidade de Zn menor ou igual a Z é igual ao Gn avaliado no ponto Z sobre n. Tá? Então, se nós chamamos essa distribuição aqui, ó, de Zn de H de n no ponto Z, ela vai satisfazer essa equação. Hn de Z é igual a Gn de Z sobre n. Que função é essa? A gente calculou o g de ele lá em cima. Então, quando o ponto em questão é maior ou igual a 1, quer dizer, sobre n maior ou igual a 1, a função vale 1. Quando o ponto em questão está entre 0 e 1, ou seja, z sobre n está entre 0 e 1, a função vale 1 menos o ponto elevado a n. E quando z sobre n é menor ou igual a 0, a função vale 0. Então, você vai modificar aqui o domínio de definição dessa função dividida em 3 partes aqui, ó. Vai valer 1 se o z for maior ou igual a n. Vai valer essa expressão que está no meio se o z estiver entre 0 e n. E vai valer 0 se o z for menor ou igual a 0. Né? Então, quando você faz o n ir para mais infinito, e pega o limite de Hn de z, quando n vai para mais infinito, você vai tomar o limite dessa função aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Né? O domínio de definição 0 a n vai se expandir para 0 a infinito. Né? Vai valer 1 quando convergir quando z for para mais infinito. Mas na semirreta positiva, vai valer o limite da expressão, que a gente sabe da exponencial de menos e. Né? Sabe disso, né? Sabe que isso é cálculo, né, gente? Só lembrar aqui, né? Você tem limite com n para mais infinito. De 1 mais c sobre n para n, isso aqui é da exponencial de c. Só que o c lá no caso é menos e. Tá? Então, converge para distribuição exponencial. Né? Então, veja que se z é uma variável aleatória que tem distribuição exponencial de parâmetro 1, porque o parâmetro é o coeficiente que aparece aqui no exponencial, então a gente pode dizer que aquela variável aleatória zn converge em distribuição para a variável aleatória z. Ou seja, que se você tiver uma amostra I e D de variáveis aleatórias uniformes 0, 1, e então a variável aleatória Zn, dada por n vezes o mínimo de x1, xn, quando o tamanho da sua amostra vai para mais infinito, essa variável aleatória converge fracamente ou em distribuição para uma variável aleatória que tem distribuição exponencial de parâmetro 1. Tá? Então, vimos aí alguns exemplos de convergência em distribuição. Tá? Vamos considerar agora a função delta da reta na reta, definida assim. Delta de x é a função indicadora da semirreta positiva. Tá? Ou seja, vale 0 para x negativo e vale 1 para x maior ou igual a 0. Tá? É essa função aqui, né? Que é 0. Ela vale 0 para x menor que 0.
vale 1. Está aqui. Para x não é igual a zero. Da função indicadora de 0 é mais infinito, no ponto x. Temos essa função aí. Então, delta é uma função de distribuição com ponto de descontinuidade no ponto x igual a zero. Né? Porque isso aqui satisfaz as propriedades da função de distribuição. F de menos infinito é zero. Vou pegar outra cor. F de menos infinito é zero. F de mais infinito é 1. F é não decrescente. É não decrescente. E F é contínua à direita. Contínua à direita. Então, ela é uma função de distribuição com pontos de descontinuidade, porque a probabilidade do x igual a zero, ela é o f de 1 menos o f de 1 pela esquerda. Só que o f de 1 pela esquerda é zero, e o f de 1 pela direita é 1. Então, dá um ponto de descontinuidade ali. Seja xk uma sequência I e D de variáveis aleatórias, tais que o xk pode ser 1 ou menos 1, com probabilidade meio, ou seja, uma Bernoulli de sucesso ou falha, mais 1, menos 1, com probabilidade meio. Então, é uma sequência I e D de variáveis aleatórias que retornam 1 ou tiram 1 com probabilidade de 50% e 50%. Muito bem. Defina SN como somatório. Então, vamos imaginar que isso aí é o seguinte: você joga uma moeda, se sair cara, você ganha $1, se sair coroa, você perde $1. Então, SN é o seu resultado em dólares após N lançamentos dessa moeda. Essa é a soma, né? Por isso a letra S. É o somatório de XK com K de 1 a N. A gente estudou lá no começo do curso, né, a lei fraca dos grandes números com o teorema dos números normais de Borel, né, naquela seção inicial. Então, pela lei dos grandes números, a gente sabe que o limite da probabilidade de que 1 sobre n vezes Sn módulo que epsilon, qualquer que seja o epsilon, né, isso aqui é igual a zero. A gente mostrou isso. Né? Seja Fn a função de distribuição de 1 sobre n Sn. 1 sobre n vezes Sn vai ser a média empírica dessas variáveis aleatórias aí. Tá? Então, Fn ela é a probabilidade de que 1 sobre n vezes Sn no ponto ômega assuma um valor menor ou igual a x. Isso aí é definição de função de distribuição. Está indexado pelo n porque a variável aleatória depende do n. Tá? Isso aqui é igual a 1 menos a probabilidade do evento complementar. Né? Se x é positivo, tome epsilon entre 0 e x. E note que o conjunto, né, o evento de pontos em que a média empírica é maior do que x está contido no conjunto de pontos que a média empírica é maior do que epsilon. Né? Vamos ver. Está valendo esse conjunto aqui, ó. Sendo que você tem 0, você tem o x, e tem um epsilon aqui no meio. Então, a probabilidade de que a média empírica assuma um valor maior do que x, né, que ela caia aqui. Né? Então, evidentemente, esse evento aqui, dela cair aqui, ó,
está contida, em particular, nesse evento mais abrangente, que inclui não só os que caem aqui, mas os que caem aqui também. Então, esse evento está contido nesse evento maior, que é o conjunto de pontos em que a média empírica assume um valor maior do que epsilon. Né? Que é essa primeira desigualdade que a gente está mostrando aqui. Né? E aqui, isso está contido, por sua vez, no evento em que o módulo dessa média empírica é maior do que epsilon. Porque está incluindo também o que for negativo. Porque você toma um módulo e vai satisfazer os que satisfazem essa propriedade aqui satisfazem trivialmente essa, mas essa aqui inclui também aqueles que têm uma média empírica menor do que menos epsilon. Então, o conjunto para o qual a média empírica assume um valor maior do que x está contido no conjunto de pontos que o módulo da média empírica assume um valor maior do que epsilon. Portanto, tomando o limite, quando n vai para mais infinito, das probabilidades desses conjuntos aqui, ó, essas probabilidades são menores ou iguais à probabilidade desse evento aqui. Só que a probabilidade desse evento vai para zero, pela lei dos grandes números. Logo, o limite dessa probabilidade vai para zero. Tá? Então, para x positivo, o que significa isso aqui? Isso aqui é 1 menos fn de x. Né? Então, como o limite de 1 menos fn de x vai para zero, então, o limite de fn de x vai para 1. Seja x negativo. Então, o evento em que a média empírica é menor ou igual a x está contido, aí você põe um módulo, né, dos dois lados, né, menor ou igual a x. Tá? Porque se o x é negativo, a gente tem o seguinte, né? Eu estou mostrando aqui embaixo. De fato, vamos tomar um ponto ômega barra que satisfaz essa condição aqui. Né? Então, aqui você tem uma realização dessa variável aleatória, né, média empírica, né? Aqui no ponto ômega barra. Não é igual a x, só que x é negativo. Então, o módulo disso aqui, como isso aqui é negativo, o módulo é menos ele. Só que menos ele vai ser maior do que menos x, porque você pega essa desigualdade, multiplica por menos 1 dos dois lados, troca a desigualdade. Fica maior ou igual a menos x. Se x é negativo, menos x é o módulo de x. E o módulo de x é positivo. Né? Então, todo ponto ômega que satisfaz essa propriedade que está no conjunto à esquerda, satisfaz também a propriedade do conjunto que está aqui à direita. Então, esse conjunto está contido no outro. Logo, a probabilidade desse conjunto à esquerda é menor ou igual à probabilidade do que está à direita. Agora, vamos ver. Né? Portanto, o Fn de x, que é, por definição, essa probabilidade está aqui, ó, tá? Vai ser igual, assim, limite de Fn, né? O Fn é essa probabilidade. Então, o limite de Fn, né, se n vai para mais infinito, é igual ao limite dessa probabilidade aqui. Mas cada uma dessas probabilidades é menor ou igual a essa que está do lado direito. Só que essa que está do lado direito vai para zero, pela lei dos grandes números. Tá? Então, para x negativo, o limite de Fn de x é zero. Portanto, o ponto zero é o único ponto de descontinuidade de delta. Né? Eu estou analisando aquela variável aleatória delta lá. Não, aqui, de onde é que vem o delta? Tá, porque quando eu defini aqui o xk, quando delta é zero, você coloca ele igual a menos 1, né? Pelo xk. Né? Pelo xk. Então,
não importa o valor desse limite de Fn no ponto zero, delta de zero é 1, né? Por definição de convergência fraca, 1 sobre n. Ah, não, desculpa, gente. Aquele delta ele vai ser o limite. Então, o delta tem um único ponto de descontinuidade. Delta tem um único ponto de descontinuidade. Não tem nada a ver com o xk, não, gente. Aqui tem aqui o 0, o 1, e o delta faz isso aqui, né? Ele só tem esse ponto aqui, o ponto x igual a 0, que é o único ponto de descontinuidade. Tá? Agora, por definição de convergência fraca, 1 sobre n vezes Sn converge fracamente para uma variável aleatória d, né? Cuja função de distribuição é a função delta. Porque que a gente mostrou aqui, né? As propriedades do limite de Fn. Está aqui, né? Aqui embaixo. Limite para todo ponto de continuidade de delta, ou seja, tirando o ponto x, então ele vai ter x positivo e x negativo. Quando o x é positivo, o Fn de x converte para 1, como a gente acabou de ver. Para x positivo, o Fn de x converte para 1. Está aqui. Quando o x é negativo, o Fn de x converte para 0. Então, para todo ponto x que é diferente do ponto 0, ou seja, ponto de continuidade da função delta, o Fn de x converte para delta de x. Então, quando x é positivo, delta de x é 1. O Fn de x converte para 1. X é negativo, delta de x é 0. O Fn de x converte para 0. Então, o Fn converge em distribuição para delta. Ou seja, a média empírica, 1 sobre n Sn, converge em distribuição para uma variável aleatória que tem como função de distribuição aquela função delta, pela lei fraca dos grandes números. Então, um exemplo dessa variável aleatória é o seguinte: é o d de ômega vale 1, se o ômega for um certo ponto ômega 0, e 0 um caso contrário, em que significa o seguinte, que toda a probabilidade está concentrada nesse ponto ômega 0. Esse ponto ômega 0 vai ter massa total. Tá? E com isso a gente termina a seção sobre funções de distribuição, tá? Que é a seção 14 do livro do Beasley. Está aqui, né? Vou puxar isso aqui para baixo. Não sei como faz isso. Aqui. Livro do Beasley, seção 14. E com isso a gente encerra o capítulo 2 e entramos agora no capítulo 3, integral abstrata. No nosso programa, nós já vamos entrar aqui na seção 6, a última seção do curso. Tá? E com isso encerramos esta aula 22, aula assíncrona, e como terça-feira é feriado, eu vou gravar também para vocês assistirem essas duas aulas e mais uma terceira que eu vou gravar antes da nossa aula de quinta-feira que vem. Bom feriado a todos.